Shalom, shalom. Eu sou a Morá Rayá. Estamos de volta aqui no canal hoje para estudarmos a Haftará da Parashat Hashavua, a Parashat Terumá, Baruch Hashem, que se encontra em Melachim Aleph, 1 Reis, a partir do capítulo 5, versos 22. E diz assim: E Hiram mandou dizer a Shilomo: Ouvi o que mandaste dizer. E eu farei toda a tua vontade concernente à madeira de cedros e à madeira de ciprestes. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares. E lá as derramarei, e tu as tomarás, e tu farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim, Hiram deu a Shlomo madeira de cedros e madeira de ciprestes, conforme toda a sua vontade. E Shlomo deu a Hiram 20.000 medidas de trigo para o sustento de sua casa e 20 medidas de azeite batido. Isto Shlomo dava a Hiram anualmente. E Adonai deu a Shilomo sabedoria, conforme lhe dissera, e houve shalom entre Hiram e Shilomo. Ambos fizeram uma aliança, e o rei Shilomo levantou um tributo de todo Israel, na forma de 30.000 homens para o trabalho, e os enviava ao Líbano por turnos, cada mês 10.000, sendo que ficavam um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. E Adoniram era responsável pela cobrança desse tributo. E Shilomo tinha 70.000 carregadores, 80.000 trabalhadores de pedra nas montanhas, além de 3.300 mestres de obra de Shilomo, encarregados de todo o serviço, o que davam as ordens ao povo e que executava a obra. E o rei mandou que trouxessem pedras grandes e muito pesadas, para fundarem a casa com as pedras lavradas. E os construtores de Shilomo, os de Hiram e os Gevelitas, as lavraram e prepararam a madeira e as pedras para construir a casa. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel da terra de Mitzrayim, no 4º ano do reinado de Shilomo sobre Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, mês de Ar, foi iniciada a construção da casa de Adonai, e a casa do rei Shilomo, que o rei Shilomo construiu a Adonai, tinha 60 cúbitos de comprimento, 20 cúbitos de largura, 30 cúbitos de altura. O vestíbulo diante da casa do templo tinha 20 cúbitos de comprimento, conforme a largura da casa, e 10 cúbitos de largura diante da casa. E fez para a casa janelas largas na parte externa e estreitas na parte interna. Construiu em redor da parede da casa uma sacada, tanto ao redor do templo como no santuário, e fez câmaras em redor. A sacada de baixo tinha 5 cúbitos de largura, e do meio tinha 6 cúbitos de largura, e a terceira 7 cúbitos de largura. E na parte de fora da casa, em redor, fez pilastras, para não fixarem as vigas nas paredes da casa. E ao ser construída a casa, ela foi feita com pedras lavradas e trazidas da pedreira, de tal forma que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a construíram. A porta para a câmara do meio estava do lado direito da casa, e por uma escada em caracol se subia a do meio, e a do meio a terceira. E construiu a casa e a terminou, cobrindo a casa com vigas e tábuas de cedro, e construiu as câmaras contra toda a casa de 5 cúbitos de altura, e apoiaram a casa com madeiras de cedro. A palavra de Adonai veio a Shilomo dizendo: Quanto a esta casa que estás edificando, se seguires os meus estatutos, fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Amém. Baruch Hashem. Temos de encerrar aqui a leitura no versículo 13 do capítulo 6. Baruch Hashem, nós vemos aqui então o sonho de David sendo, construído por seu filho Shilomo, que era
ter, então, uma habitação para o Eterno, uma habitação na capital de Israel, em Jerusalém. Né? O Eterno, nosso Deus, nos ordena na Parashat Terumá, né? Lá no deserto, ordena a Moshe a falar ao povo: traga para mim presentes, traga para mim ouro, prata, traga para mim madeira, tragam todos os tipos de itens que é solicitado ali no texto para construírem para mim uma casa, um local onde eu estarei no meio de vós, onde eu habitarei no meio de vós. É muito importante nós sabermos que o Eterno pediu para estar no meio de nós. O Eterno, ele quer morar entre seu povo. O Eterno, ele quer habitar no meio dos seus filhos. Ele quer que sua presença esteja fisicamente ali. Hoje, infelizmente, nós não temos mais este local sagrado para que o Eterno repouse sua presença, sua Shekhinah. Mas dentro de cada ser humano que se eleva espiritualmente, cada israelita, cada judeu que entrega sua alma como uma moradia para o Eterno, este corpo se torna então a casa de Deus. Para compararmos os textos aqui, nós vemos que Shlomo, ele faz uma aliança com um homem chamado Hiram. Este homem, ele era um fenício. Ele morava na região do Líbano. Ele era um fenício. E eu já até comentei no grupo da nossa congregação a respeito disso, que os fenícios estiveram aqui no Brasil na época que Shlomo construiu o templo sagrado. E aqui nós vemos que é citado que a madeira iria vir do Líbano e do mar. Quando nós lemos no versículo que a madeira também viria do mar em jangadas, nós entendemos que atravessaria então o mar de alguma forma para trazer esta madeira. E os fenícios, eles deixaram aqui no Brasil inscrições com sua língua na Pedra da Gávea, lá no Rio de Janeiro, e em outras regiões da Amazônia. Então, nesta época da construção do templo, eles estiveram aqui, comandados por este homem chamado Hiram. Este Hiram, ele trouxe fenícios e também trouxe israelitas, como nós estamos vendo que Shlomo, ele determinava 30 homens de Israel para fazer esse trabalho. Ficavam fora de casa 1 mês e retornavam para suas casas por 2 meses. E nessa andança do vai e vem, alguns ficaram aqui no Brasil. E são os antigos índios que batizaram o nome ali daquele rio da Amazônia chamado Solimões. Na verdade, ele é Shilomo, que é o nome do rei Salomão. E nós temos, então, DNA deste povo, desta época, misturado em nosso sangue, nós brasileiros. Baruch Hashem. É muito importante saber que Shlomo, ele procurou fazer aliança de paz com os povos e manteve, então, o sucesso do seu reinado. Né? Ele não era egoísta de trabalhar sozinho, de buscar resolver as coisas sozinho, mas ele buscava, Shlomo, ele tinha esse feeling de Mashiach. Shlomo, ele fazia com que todos os povos da terra, de alguma forma ou de outra, contribuíssem para o serviço do Eterno. Baruch Hashem. Então, também é muito importante aqui saber, num versículo que nós lemos mais na frente, que não era ouvido, então, martelos, nem nada de ferro na construção do templo sagrado. Isso é importante saber porque nós aprendemos na Parashat Yitro, no finalzinho da Parashat, que nós não deveríamos, então, bater no altar de Deus para construir o altar de Deus ferro. E como o templo que Shlomo construiu era de pedra, ele, então, precisou fazer uma maneira diferente para não bater o ferro conforme o mandamento do Eterno. E Shlomo, ele fez tudo o que o Eterno pediu, tanto que o último versículo que nós lemos é o Eterno confirmando sua presença ali naquele lugar e confirmando estar ao lado de Shlomo, assim, guardando os seus preceitos, seus mandamentos, seus estatutos. Então, daí a gente vai aprender que Shlomo, ele teve uma outra técnica
para poder cortar as pedras do templo. Porque o templo, as pedras eram cortadas e encaixadas umas nas outras. Pedras grandes, né, como a gente viu que o texto falar. Pedras pesadas e grandes. Aqui na figura a gente vê aqui o tamanho dos levitas, do sacerdote, e o tamanho da pedra, praticamente a pedra maior de altura e maior de largura, ou seja, algo muito pesado, muito grande. Quando a gente vê aqui o tamanho das pessoas, o tamanho das colunas, o tamanho da porta, né? Então, era algo muito grandioso, muito pesado, né? Para ser construído. E foi construído com uma técnica espiritual. Neste momento, a gente tem que ter o apoio da Torá oral, da Mishnah, né, do ensino de nossos sábios, para completar o entendimento da Torá escrita, que é o que nós acabamos de ler. Então, daí nós vamos entrar na história de Shlomo, o que aconteceu para que ele conseguisse essa proeza. Então, Shlomo, ele, quando recebeu o reinado de seu pai, ele fez um pedido ao Eterno para que o Eterno desse a ele sabedoria, para que, com sabedoria, ele conseguisse, então, reinar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, que o povo não era dele, o povo era do Eterno. Então, Shlomo recebeu do Eterno sabedoria. E Shlomo, ele, por revelação divina, ele sabia que tinha um besouro, um animal, que ele tinha como um laser, né? Ele soltava como um laser e cortava pedras. E esse besouro, ele foi criado para esta função na construção do templo sagrado, templo de pedra. Porque, meus irmãos, eu já expliquei aos irmãos aqui no canal, vou novamente falar. Tudo que você possa imaginar, em todas as eras que aconteça, todas as coisas já estão criadas. O Eterno criou tudo nos 6 dias. E na penumbra do 6º para o 7º dia foi criado, então, esse besouro também. O nome do besouro era Shamira. Este besouro, Shamira, ele tinha, então, esta... como uma arte mágica, vamos colocar assim. Este besouro, ele continha uma substância que cortava qualquer material que você possa imaginar. Cortava pedra, ferro, diamante, qualquer material. E ele já foi criado com esta função, porque o Eterno, como eu já expliquei aqui no canal para vocês, ele fez tudo nos 6 dias. Então, ele já sabia que haveria necessidade desse besouro, deste animal, para fazer essa função, pelo fato de que a casa de Deus não poderia ser construída com ferro, porque o ferro, ele alude à guerra, à morte. Então, porque quando os anjos que rebelaram-se contra o Eterno, os nefalos, os que a gente chama de caídos, eles ensinaram os homens como fazer assassinato, e ensinou como fazer facas, ensinou como fazer espadas. Então, o ferro está associado à morte por conta disso. Então, o Eterno, ele não permitiu que fosse usado ferro na construção de altar para ele. E o templo era um altar enorme para Deus, né? Um grande altar para Deus. O Eterno, então, fez esse besouro, criou esse animal com esta função. Então, para que Shlomo encontrasse este animal, ele sabia que este animal, ele estava oculto desta realidade que nós temos. Ele estava entre a realidade espiritual e esta realidade. E só existe um ser, uma criatura, que fica entre esta realidade física e a espiritual o tempo inteiro. Eles não ficam somente no espiritual e também não ficam totalmente no físico. São os Shed, os demônios. Eles estão entre uma realidade e outra, assim como este besouro, assim como este animal. Então, Shlomo, ele procurou, então, o rei dos Shedim, né? O rei dos Shedim, que a gente sabe que é o anjo da morte. O texto que escreve essa história vai chamar de Asmodeus, mas não é este nome. Este nome é um nome traduzido, ok? Eu vou chamá-lo, então, pelo nome dele, em hebraico, codificado, que é o Samermem. Vocês já sabem de qual ser e entidade que está se tratando. Então, ele foi, então, aprisionado, né, com correntes que continham o nome do Eterno de 72 letras, Baruch Hashem.
Palavras de Cabalá que fizeram com que ele se mantivesse preso pelas correntes, certo? Então, ele foi levado ao rei Shlomo. E, com isso, para isso também foi utilizado um anel. O anel que veio do anjo Gabriel. Gabriel entregou esse anel para Shlomo, logo quando Shlomo fez aquela reza pedindo sabedoria ao Eterno. E neste anel continha, então, a inscrição que, inclusive, eu uso no meu contato de e-mail, eu uso essa inscrição. E ali em hebraico está escrito: isso também passará. São letras em hebraico dizendo esta frase. Isso quer dizer que a realidade, ela é uma ilusão. Quando a gente começa a compreender que o que você acha que é real é ilusão, e o que você pensa que é um mito, um sonho, que isso que realmente é a verdade, então você começa a ter poder sobre a realidade. O poder sobre a verdade é você conhecer a verdade. E o anel dava esse poder a quem usasse o anel. E Shlomo, então, com o poder do anel, no caso, que continha esta inscrição, que trazia essa compreensão de que a verdade lhe traz o poder de dominá-la, Shlomo então entrevistou o demônio e descobriu com ele aonde estava este animal. E ele mostrou onde estava o animal. E o animal foi trazido e foi levado às pedreiras, e lá fizeram então os cortes das pedras de uma maneira muito bem feita, muito bem polida as pedras, como se tivesse maquinários de hoje em dia de lasers muito avançados. Então foi feito então todos os recortes das pedras do templo, todas as como vocês estão vendo aí, os desenhos para embelezamento, tudo isso foi feito através deste besouro, né? E daí em diante, Shlomo, ele fez um aprisionamento de 70 anjos malignos, 70 demônios, no sentido de eles não atrapalharem o serviço da construção do templo sagrado. E outros espíritos menos perigosos, vamos colocar assim, ele utilizou para o trabalho de levantar as pedras, né, de trazer as pedras grandes da pedreira. Todo esse trabalho que para um ser humano é impossível de fazer, porque vocês estão vendo aqui a estatura do ser humano e o tamanho das pedras. Isto foi tudo por conta de domínio sobre os anjos negativos. Isso é possível, sim, mas para isso a pessoa tem que estar em santidade, porque estas criaturas, elas têm, então, dentro delas, maldade e não bondade. E elas podem, então, ferir a quem tiver, então, fazendo com que elas sejam obrigadas a fazer algo. Ou vocês estão compreendendo. Não é, como eu posso dizer aqui, eu não vou aqui dizer para esse irmão, faça uma invocação de um ser, faça com que ele trabalhe para você. Não posso dizer isso para você e liberar você, dizer assim, faça, porque isso vai trazer provavelmente morte para você. Mas nós estamos falando aqui de um homem sábio, um que recebeu sabedoria do Eterno. Então, ele tinha uma técnica de uma forma de que ele não foi atingido. E olhe que Shlomo, ele sofreu com isso. Continuando a história de Shlomo, ele, após ele ter já feito todo esse processo todo da construção do templo, então, ele ainda estava com o Samerman preso. Ele trouxe o Samerman à sua presença e perguntou para ele: fala-me os segredos, conte-me os segredos do universo, o segredo da vida. E o Samerman falou: você quer que eu lhe conte? Ele disse: quero. Então ele disse: me deu o seu anel. E ele entregou o anel na mão. E então, na mesma hora, o Samerman se tornou ele, na sua forma humana, e ele foi lançado em uma outra realidade. E ele ficou fora do reino 7 anos.
mas as pessoas achavam que era ele, mas não era ele que estava ali. Era o Summerman, como ele, vestido como ele, com o rosto dele, com a voz dele, reinando em seu lugar por 7 anos, para que ele fosse lançado em uma outra realidade. Quando ele acordou, ele estava em um outro país, e ele dizia, eu sou o rei, e ninguém acreditava, ele não estava com vestes de rei, ele foi tratado como um louco, né? E aí ele ficou 7 anos, ele conseguiu se casar lá nesse local, e teve uma grande tempestade na casa dele, ele já tinha filhos, e as águas, uma enchente que levou a sua família, né, toda para o mar, e quando ele estava no mar, se afogando, ele então foi puxado de volta para a realidade dele, para aquele momento que ele então havia sido trocado. E ele entrou no palácio e gritou: Eu sou Shilomo. E todo mundo disse: Não, você não é Shilomo, ele está no trono. E nisso os sábios foram atrás do Shilomo falso, achando que era o verdadeiro, para poder tirar satisfação, e ele já tinha desaparecido. Então, eles então reconheceram que o rei era o rei Shilomo, que estava chegando todo maltrapilho, e então o rei tomou o lugar de volta no trono, e o anel estava ali no trono também, e ele colocou o anel de volta no dedo, e ele então contou tudo o que tinha acontecido. E isso foi durante essa experiência que ele escreveu o livro de Eclesiastes. Por isso o livro de Eclesiastes é tão duro, em várias situações ele conta que, e logo ele começa contando, o primeiro versículo do livro de Eclesiastes, que ele diz assim: a vida é vaidade de vaidades. Diz o Kohelet, que é o Eclesiastes, né? A vida é vaidade de vaidade, ilusão de ilusão. Essa palavra vaidade ali, na tradução, na verdade, é ilusão. Ilusão de ilusões. Tudo é uma ilusão. Ele fala também que não há nada novo debaixo do sol, porque ele passa por muitas experiências na pele, porque ele pediu para saber. E ele ficou sabendo não de ouvir falar, ele viveu a situação da ilusão da vida. Baruch Hashem. Então, uma história muito rica, um homem que passou, né, por situações que nós nunca passaríamos, né, da forma que nós vivemos, porque nós não temos a capacidade de estar na pele deste homem, né, um grande rei de Israel, um imperador de Israel. Não deixe que ninguém fale mal de nosso povo para você. Se alguém colocar algum tipo de conversa sobre falar mal dos nossos reis, de Shilomo, de Davi Amelech e de todos os homens que estão na Torá, não aceite, porque o Eterno não ia ilustrar, né, mandamentos, né, não ia ilustrar para nós ensinos espirituais através de pessoas que não fossem elevadas o suficiente. Né? Então, esse homem é um grande homem do Eterno, que passou por maus bocados e também por grandes proezas. Ele construiu a casa de Deus. Fico aqui, então, com o estudo da Haftará. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e lehitraot.